Muito bem, vamos iniciando então o nosso estudo de hoje. Nos Bastidores da Obsessão, é o nosso livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, capítulo 8 que nós estamos estudando, já iniciado na semana passada, processos obsessivos. Nós estamos aqui no nosso segundo encontro. Nós vimos no encontro anterior a orientação aqui de Filomeno sobre o que acontecia na residência, né, da família Soares, a partir da visão espiritual. Isso porque havia, né, uma das filhas, Marta, a filha mais velha, que era uma médium ostensiva, e ela fazia então um trabalho de consultas espirituais dentro de casa. Porém, consultas, né, que Manuel Filomeno de Miranda até se estendeu aqui um tanto para explicar para nós sobre a complexidade, né, e os problemas que se enfrentam quando nós estabelecemos uma relação com o plano espiritual visando as ideias, os sentimentos, os objetivos inferiores. Bom dia, Fabi. Os objetivos inferiores. E ela fazia muito isso. Então ela tanto tinha o amparo de espíritos, né, que se afinizavam com esse objetivo dela, assim como também muitas pessoas frequentavam o espaço que ela tinha em casa, apesar, né, de toda a recusa, né, de Dona Rosa, que era ali, né, a mãe. Então ela, assim como a Mária também, né, a irmã, as duas espíritas, conhecendo, né, e sentindo também o efeito, os efeitos dessa movimentação que acontecia naquela residência. Filomeno se estendeu aqui também, trazendo para nós orientações importantes sobre a presença desses espíritos, as justificativas dela para se dedicar a esse tipo de trabalho, e trazendo também aqui uma descrição dos tipos de pessoas que procuravam, né, sempre ali, aquilo que a gente conhece, né, nas nossas cidades, né, aqueles cartazes que são colados, né, em postes sobre trabalhos espirituais para satisfazer, né, os interesses egoístas que nós ainda trazemos, né, e algumas vezes até pedidos sinceros, mas bastante ingênuos, já que são pedidos que são feitos sem compreenderem a necessidade das lutas diárias, a importância, né, das provas e expiações para o nosso crescimento, e não simplesmente buscar soluções fáceis nesse intercâmbio com o plano espiritual. Então ele foi trazendo todas essas explicações para nós, nos orientando, né, principalmente sobre o problema que a própria Marta enfrentava, já que ela era assessorada por espíritos indicados, né, encaminhados pelo irmão Teofrastos, né, o líder desse grupo no plano espiritual, que ainda visava, né, cultivar, alimentar o sentimento de vingança, a satisfação dos egoísmos, enfim. Ela vivia nessa relação também, um outro detalhe, que ela não conseguia se localizar se ela era uma dominada ou uma dominadora dos espíritos. Porque muitas vezes, né, tendo aquela ideia de que os espíritos me ajudam, na verdade ela acaba sendo manipulada. E aqui então realmente ela tinha um problema grave, inclusive fazendo uma menção, bom dia Maria, fazendo uma menção que algumas noites ela saía indo a cemitérios em busca de restos, né, de cadáveres, para fazer esses trabalhos espirituais, sem se dar conta de quando ela voltava para casa, aqueles espíritos sofredores, revoltados com atitudes dela ou vinculados às vibrações dela, iam também acompanhando-na até em casa. Então dá para ter uma ideia do que tipo, né, de que psicosfera que havia em casa. Mas apesar disso, né, lembrando sempre que Dona Rosa e Amália procuravam sempre, através do cultivo da fé, se fortalecendo, se equilibrando, buscar a proteção, né, junto a Deus, junto aos espíritos que trabalhavam, né, nesse propósito do bem. Então, nessa primeira parte que nós vimos, ela se dedicava, então,
no Filomeno de Miranda se dedicava então a essa descrição, a essa orientação. Muito bem, entrando aqui agora, porque agora a gente vai ter aqui uma expedição, também lá naquele anfiteatro que nós conhecemos nos textos anteriores. Essa expedição vai voltar até aquele local e nós veremos ali, né, mais uma das atividades, das reuniões que eles realizavam. Então vamos lá. Ora, com o andamento das operações de socorro ao lar da família Soares, o irmão Teofrasto fora informado por comparsas seus, ali residentes, dos rumos que tomavam os processos de dominação que até então repousavam em suas ávidas e duras mãos. Então, aqui no caso, eram espíritos, né, que, digamos, estavam plantados na residência por orientação, por indicação, por ordem, né, até mesmo, do irmão Teofrastos, e ali então vendo, né, o que acontecia nessa mobilização por parte desses trabalhadores do plano espiritual superior, comparado com onde eles se encontravam, então ali, né, denunciavam, davam retorno sobre o que acontecia nessas forças opostas ao que era a força dominante naquela residência. Em face disso, o irmão Saturnino programara novo encontro espiritual através do médium Moraes, no qual se tentaria uma entrevista com o antigo mago de Rouen, que teria atividades em pauta para a madrugada do dia imediato, no anfiteatro já nosso conhecido. Aqui quando ele trata, né, antigo mago de Rouen, mostra exatamente uma existência anterior em que ele se dedicava, o irmão Teofrastos, se dedicava a atividades, né, religiosas, espiritualistas, e até mesmo, entre aspas, mágicas, com o plano espiritual. E agora, no plano espiritual, ele era um desses espíritos dominantes. A hora aprazada, em desdobramento parcial pelo sono, encontramo-nos no recinto das tarefas mediúnicas da nossa casa de oração, no caso a União Espírita Baiana, conduzidos que fôramos pelo irmão Ambrósio, já defrontando os demais membros das tarefas em curso, com exceção do irmão Guilherme, que fora recolhido dias antes ao local próprio de repouso e refazimento espiritual. Guilherme, então, sendo trabalhado já espiritualmente, né, principalmente para tentar fazer com que ele seja desconectado dessas vibrações que o envolviam, né, vibrações desse grupo do irmão Teofrastos, já que ele tinha se colocado, né, como um espírito nesse propósito de vingança. Né? Após comovida oração proferida pelo irmão Saturnino, este explicou os objetivos da reunião, que deveriam colimar no encontro pessoal com o irmão Teofrastos e cuja orientação seria ministrada pelo benfeitor Glaucus, responsável pela empresa que se nos afigurava de grande porte, em considerando a necessidade de nos adentrarmos novamente no anfiteatro para, após as exibições dolorosas, mantermos entrevista com o gênio das sombras. Então aqui todos os trabalhos que eles estavam fazendo culminaria exatamente nessa reunião em que seriam defrontados ali o irmão Teofrastos, assim como também o irmão Saturnino e o irmão Glaucus, né, para poder conversar e entender exatamente qual era, né, a sua intenção, qual era o seu, de que modo que ele poderia ser demovido dessas práticas que ele realizava. Né? A caravana estava constituída pelo irmão Glaucus, Saturnino e Ambrósio, que era o assistente, mensageiros adestrados em tarefa de tal envergadura, e por nós outros, desdobrados parcialmente pelo sono. Petitinga, que era ali o dirigente, né, do centro, o médium Moraes, um médium de grande capacidade, né, de trabalho como trabalhador, e nós, aqui no caso, Filomeno de Miranda. Tomando o veículo que nos conduziu à região
em que se encontra localizado o cenário das ocorrências infelizes, acercamo-nos de pequeno grupo agitado que discutia em altas vozes. Indignado obsessor informava: hoje teremos um espetáculo formidando. Fui informado desde as vésperas por diligente amigo inteirado das ocorrências daqui e eu não podia faltar. Necessito de aprender e utilizar os recursos da técnica moderna para fazer justiça. Estrídula gargalhada ressoou sarcástica. Lembrando aqui que se fala, né, principalmente o irmão Glaucus, que ele era ali um especialista no trabalho de hipnose. Foi ele que nos trouxe, né, aquela introdução, aquela orientação teórica, falando sobre a história, sobre a prática, a aplicação da hipnose, né? Então, esse aqui focando, a princípio, como um dos recursos utilizados nos processos de obsessão, em que o obsediado acaba sendo envolvido por essa mente obsessora, fazendo então com que ele seja envolvido, induzido e até mesmo controlado por esse espírito obsessor. Outro infeliz perseguidor, que assinalava no faces macilento e desfigurado a condição íntima, grunhiu: o caso de hoje, como outros anteriores, pertence à força da justiça. Entre nós a lei tem função punitiva, nada de correção nem piedade. Quem fere será ferido e acabou-se. Então aqui, né, contrariando a ideia de que a justiça deve ser educativa e não punitiva, mas para esses espíritos que buscam a vingança através das próprias mãos, para eles então, né, a vingança significa punir, castigar aquele que foi o seu opositor. Uma senhora que se caracterizava pelo desleixo da aparência, com fundas olheiras, narinas arfantes e lábios finos, contraídos de semelhante patibular, arengou: eu conheço pessoalmente o infrator que hoje começará a experimentar o rigor da justiça. Estou ansiosa, não percamos tempo, entremos. Em ruidosa zombaria, rumaram na direção da porta principal e desapareceram entre a multidão agitada. A gente percebe aqui que a palavra justiça é dita com muita frequência por eles, né? E aí essa justiça, claro, ela vai de acordo com o entendimento deles. O que merece registro, é que não por acaso, né, é que todos se referem à justiça. Esquecidos da própria condição, tornaram-se juízes dos outros, esfaimados como se encontram de equilíbrio. Enlouquecidos nos desvarios da vindita, estribam-se no falso conceito da justiça com as próprias mãos, derrapando em crimes hediondos que os surpreenderão mais adiante, recebendo-o nas malhas da inexorável lei da evolução. O momento, no entanto, não comportava considerações de tal natureza. Gentilmente advertidos por Saturnino, reunimos-nos em prece e, absorvendo as energias deletérias com que modificaríamos a psicosfera espiritual, algo arquejante sob o império das emanações de baixo teor vibratório, respirando a custo, com a aparência algo desfigurada, para não chamar a atenção, acercamo-nos em grupo da entrada, atravessando o torniquete em que se encontrava instalado o psicovibrômetro. O ambiente interno, lembrando do psicovibrômetro, né, que a gente falava, que é aquele instrumento que ficava, né, na entrada daquela instituição, exatamente para captar as vibrações mais elevadas e denunciar aqueles que, porventura, estavam se infiltrando naquele grupo, né? Então, a gente já viu também um outro aparelho que foi utilizado em outras obras, né, que André Luiz comentava, para sondar exatamente a natureza psíquica das pessoas, né? E aí, então, não sei aqui, tudo bom? Bom dia. Bonzinho? Joia. E aqui, então, tem esse aparelho, né, esse aparelho, né, que fica nessa entrada, então, né? Chegou a visita aqui rapidinho, já passou. Bom, o ambiente interno insuportável estava carregado de fumo e vapores nauseantes asfixiantes.
Luzes pesadas caíam em tons fortes projetadas na direção do centro em que se dariam os espetáculos. A multidão de galhofeiros era considerável. Duestos e expressões vulgares explodiam em atordoada forte de todas as direções. Alguns encarnados, amedrontados uns, voluptuosos outros, participavam das galerias atulhadas. Então aqui a gente vai criando, né, uma imagem desse cenário que se apresentava aqui para eles. Né? E claro que, mesmo que eles tentassem, como a gente já viu em outras situações, eles tentassem descrever para nós, né, os pormenores, né, do que eles viam no plano espiritual, acabaria sendo muito difícil para nós entender exatamente, né, qual é essa realidade. Até porque eles falam aqui não apenas das aparências, mas eles falam, né, do cheiro, da dificuldade de respiração, eles falam também aqui sobre a densidade vibratória. Então é algo que somente estando realmente nesse local seria possível trazer uma descrição. Algo mais próximo que a gente viu num dos livros de André Luiz foi quando ele fez aquele visita àquele matadouro, né, vocês se lembram, em que ele descrevia ali a presença daquelas entidades que estavam ali absorvendo, né, as vibrações, na verdade ali o ectoplasma, que era eliminado, né, pelo sangue dos animais que eram abatidos. Então André Luiz também descrevia para nós, na nossa visão seria apenas ali uma imagem perturbadora, né, pelo sangue, pela forma como os animais eram abatidos e tudo mais, né? Mas quando se fala na visão espiritual, ali a percepção seria outra, o efeito seria outro, bem diferente daquilo que nós veríamos do lado material, do lado terreno nosso, né? Então era bem diferente. Então aqui para nós, vamos lá, o irmão Saturnino, sempre gentil, explicou-nos ser necessário considerar que ali se encontravam muitos espíritos encarnados, espontaneamente presentes, participantes habituais que se fizeram de espetáculos daquele vulto. Espíritos aclimatados às regiões inferiores, donde procediam, antes da reencarnação, no corpo carnal encontraram elementos grosseiros para se refestelarem, mantendo a sintonia com os que ficaram na retaguarda. Outros, menos avisados, se mancomunam com as mentes infelizes que pululam em toda parte, e nas horas de vigília se nutrem dos pensamentos deprimentes e opressivos derivados dos prazeres animalizantes em que se demoram, ali se reunindo nas breves horas de parcial desprendimento pelo sono, para darem curso aos apetites mais brutais. Sexólatras inveterados, perturbados das funções genésicas, alcoólatras, morfinômanos, cocainômanos, opiômanos e outros que possuem nos centros da razão, anestesiados pela monoideia do gozo, em perfeita comunhão, assimilando e eliminando as vibrações viciadas das construções mentais constantes de que se fazem objeto permanente. Bom dia, embaixador. Então aqui ele vai trazendo para nós também, ele tem uma observação aqui, inclusive, que ele faz numa nota aqui de rodapé, mas primeiro ele começa a dizer para nós que nesse ambiente, muitos daqueles que eram presentes eram encarnados em desdobramento. E aí que desde encarnações anteriores já se encontravam vinculados a esse padrão vibratório, a esses ambientes, né? Ele traz para nós aqui também as características, né, de todas as viciações, né, das viciações da sexualidade, do alcoolismo, né, da dependência química de um modo geral. E esses espíritos, então, além da própria dependência, ainda trazem ali o vínculo com os espíritos que também estão nesse mesmo padrão vibratório. Filomeno de Miranda traz a seguinte observação para nós. Hoje, com facilidade de uso desenfreado de estupefacientes, barbitúricos vários e outros alucinógenos, em que expressiva quantidade de mentes se perturbam nos estados característicos do transe, esses espíritos adensam recintos como a que nos referimos, tornando-se escravos de outras mentes viciadas
que se locupletam nas suas emanações morbíficas. Então, nota do autor. Aqui lembrando, quando ele fala, então, dessa relação aqui com essas entidades, né? Quando ele fala sobre essas entidades, que naquele tempo a facilidade dos alucinógenos, dos barbitúricos, dos estupefacientes, né? Que são aqui, né, o álcool, as drogas de modo geral, quando ele fala o uso desenfreado naquela época, nós estamos falando de 1975. Né? Na verdade, em 1934, era 32, 33, 34, os anos, né, em que essa história se desenrolou. E aqui, então, a gente pega de 34, quase 100 anos depois, estamos aqui a 90 anos desse período, praticamente. Então, imaginemos, né, 40 anos depois, tudo isso que pode ter, né, a evolução das sociedades, o crescimento da própria sociedade. Né? Lembrando que nesse período, por exemplo, ali por volta da Segunda Guerra Mundial, em 1945, 1940, nós tínhamos ali 2 bilhões e meio de habitantes no mundo. De 2 bilhões e meio do mundo de lá para cá, nós tivemos ali 8 bilhões de crescimento. Já temos, já nesse último mês, passando para 8 bilhões. Né? Então, quer dizer, praticamente ele triplicou a quantidade de pessoas. Esse intercâmbio, que existe, essa globalização, tanto para o bem como para o mal, acabou também se dando. Né? Então, dessa forma, a gente vê como isso, então, quantos problemas isso trouxe para nós na atualidade. Né? E continua. Com intervalos regulares, soaram os sinais prenunciadores do início da função execranda. Então, aqui iniciando, então, as atividades nesse local. Mas dá para a gente ter uma ideia, né, do que se fala, do que ele descreve na relação entre espíritos encarnados e desencarnados nesse local e a afinidade que eles têm. E, infelizmente, quando nós falamos em afinidade, até mesmo das mais destrutivas, das mais negativas, esses espíritos então vão se unindo, vão se juntando. E aqui ele fala, né, nós vimos ali 3 pessoas, pois é, então completou agora 8 bilhões, né? Então nós tivemos ali mais do que triplicou a população do nosso planeta e, consequentemente, também os dramas em cada sociedade, os dramas morais que nós estamos vivendo. Né? Porque o que nós vemos hoje também, desses tantos conflitos, dos comportamentos que nós encontramos hoje, quer dizer, está muito pior do que aquela época, tanto em termos de intensidade, pela própria forma como a sociedade hoje se organiza, e pela quantidade também, porque se você tem 10 pessoas que enfrentam um problema, quando você passa de 10 para 50 com o mesmo problema, claro, né, é notório para nós ver ali que esses problemas acabam não apenas crescendo, mas também se intensificando. Então são os dramas que nós vivemos hoje aqui no nosso mundo. Né? Vamos lá. Com um estrépito quase ensurdecedor, as sirenes anunciaram a aparição do Dr. Teofrastos. Alguns clarins de sons agudos foram ouvidos, e sinistro séquito, carregando o palanquim em que se encontrava o arguto obsessor, deu entrada em cena. Gritos e aplausos atordoantes encheram o amplo recinto. Impassível como um poderoso rei da impiedade que visitasse larga colônia de súditos infelizes ou escravos repelentes, após o círculo em que a ovação parecia também a pulpos, a estranha mole que o acompanhava, em que pareciam alabardeiros sinistramente vestidos, parou e o mago, tomando atitude estudada, abandonou a ridícula rede adornada e, com um olhar brilhante de águia, relanceou a visão por todos os recantos, desafiadoramente, sentando-se em cadeira de alto espaldar, como se fora um trono, em posição central, donde poderia dirigir o cerimonial. Silêncio tumular se abateu sobre o anfiteatro. Ridículo mestre de cerimônias, mais parecido aos antigos bufos das cortes, de rosto duro e encovado, tomou de pequeno microfone e começou a falar. Aqui quando ele fala, né, desse rosto duro e encovado, mais à frente, ali, anteriormente, nós vimos também a descrição
daquelas pessoas que estavam na entrada desse anfiteatro e mostrava também a deformação perispiritual que elas estavam vivendo, a aparência grotesca que era resultante exatamente da sua deformação psíquica. Enquanto que fisicamente nós temos, né, as expressões faciais, a nossa expressão corporal, né, a nossa postura vai se modificando também conforme nós vamos mudando, né, o nosso padrão vibratório. Aqui para nós é apenas ali uma mudança física, né, com pequenas características que vão se apresentando para nós. Quando a gente vê, por exemplo, né, aquele que é um dependente químico, aquele que é um alcoólatra, aquele que é vicioso de alguma forma, a gente vê fisicamente a forma como ele se transforma. Uma aparência de que organicamente o corpo vai sentindo e, portanto, vai apresentando essas anomalias, né? Aquela fraqueza, aquela apatia no rosto, a expressão e tudo mais. Se isso acontece fisicamente, com essas mudanças orgânicas por causa dessas substâncias que vão deteriorando o nosso organismo, mais a condição mental daquela pessoa. A gente vê isso claramente, né? Alguém, por exemplo, que vivencia uma depressão profunda, ela começa a mostrar na própria expressão essa patologia, né? O desânimo, aquela apatia, né? Os olhos começam a mudar, as olheiras começam a surgir. Imaginemos quando quimicamente acontece também essa alteração. E aí, pior ainda, que a gente entra agora, se o corpo físico passa por essas mudanças, o corpo físico, que é um organismo bastante grosseiro, se comparado com a nossa condição espiritual, imaginemos a condição do espírito quando ele altera o próprio perispírito. No plano espiritual, em que o perispírito tem uma plasticidade muito maior e a força do pensamento acaba tendo uma intensidade muito mais profunda. Então, se fisicamente nós vemos essas alterações, imaginemos então no plano espiritual, como é a condição desses espíritos. É algo que para nós é realmente assustador, né? Vamos lá. A voz rofenha era um arremido de discurso laudatório à figura do Dr. Teofrasto. Este é o nosso representante da justiça, disse, entre outras considerações, nos círculos em que nos encontramos. É claro que ele não detém toda a justiça. É serventuário zeloso dos bens da vida, que não podem ser dilapidados impunemente pelos defraudadores da verdade. Fez pequena pausa de efeito. As palavras justiça e verdade soavam ali muito estranhamente. Pareciam proferidas com o objetivo único de criarem pânico nas mentes desavisadas, colhidas pela consciência íntima, que realmente ninguém consegue anestesiar indefinidamente. Não somos impiedosos como afirmam muitos, prosseguiu com entonação de ira e maldade. Somos somente a consciência externa dos que escondem a consciência pessoal e fraudam e que, esquivando-se depois ao acerto de contas de que ninguém se eximirá. Não condenamos quem quer que seja. Despertamos cada devedor para a autopunição. Não violentamos a liberdade de ninguém, nem constrangemos espírito algum a tomar parte em nossos atos. Todos os que aqui nos encontramos usamos as duas alternativas normais: sintonia por afinidade de gostos, que nos congregam numa poderosa confraria em que uns justiçam e outros são justiçados, e sintonia pelo medo, que requisita o material necessário para resgate dos crimes praticados através dos processos compatíveis de que as leis utilizam nossas possibilidades de punidores que nos fizemos também espontaneamente. Então, antes de continuarmos aqui, é muito interessante, né, porque os espíritos que lá se encontravam, atordoados e com as consciências perturbadas, né, pela dor e pelo sofrimento que vivenciaram, e pela forma como eles, os objetivos que eles traziam para as suas vidas, que giravam sempre em torno da vingança, da própria justiça que desejavam alcançar,
como eles eram manipulados, né? De utilizar, por exemplo, a ideia da liberdade e da justiça, como foi colocado para nós aqui pelo Filomeno de Miranda, jogado nessas mentes dessa forma tão deformada, né? Dessa forma tão distorcida, e eles assimilavam isso como verdade. Então, o estado em que eles se encontravam e mais os argumentos apresentavam por esses representantes aqui desse espírito, né, do Dr. Theophrastus, a forma como eles apresentavam, como isso soava confortável e aconchegante para eles. Né? E nós vamos encontrar isso, por exemplo, se você vai num presídio e você encontra ali, né, aquele grupo enorme de espíritos, de indivíduos ali presos, e você começa então a apresentar para eles os argumentos de que eles são injustiçados e que a sociedade é a responsável pelo sofrimento deles. Eles rapidamente vão aceitar esse argumento, porque, é claro, eles não vão admitir que eles próprios estão errados. Para isso é necessário que o espírito comece a cultivar em si mesmo o espírito de humildade, de reconhecer o próprio erro, de reconhecer a necessidade do aprendizado, de compreender que a resposta de uma lei, por exemplo, vai ser para ele, né, vai trazer para ele um sofrimento, mas ele próprio causou esse sofrimento. Mas para aquele espírito orgulhoso, esse tipo de argumento ele é muito conveniente, porque vai dizer, não, você está sofrendo porque você foi injustiçado, e o que você está fazendo é justificável. Então é bem interessante o que o Filomeno coloca para nós aqui também, né? E também, claro, o que esse espírito vem apresentando. E como isso soa para eles, né, de uma forma tão interessante, porque vai exatamente reafirmar que eles estão certos nesse objetivo que eles estão tramando. Isto posto, temos as mãos lavadas de qualquer culpa e segurança íntima de que não somos benignos com uns e severos com outros. Cada um aqui recebe conforme o seu merecimento. Dispomos de meio de tudo saber e temos uma legião de informantes que fiscalizam os que se demoram no corpo, conquanto ligados à nossa colônia, para que, quando aqui trazidos, quer na roupagem física ou não, possam ouvir de testemunhas devidamente adestradas o relato de suas desditas, como se a própria consciência neles resolvesse falar. Dr. Theophrastus é, pois, a chibata da lei. Preparai-vos. Então eles começam a colocar também aqui que eles, como sendo instrumentos da justiça, podem agir do modo que lhes convém, porque aqueles que são castigados o fazem porque a própria justiça impõe esse castigo. E aí então aquela passagem do Evangelho, que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo, não tem nenhum efeito para eles. Porque eles realmente se colocam na condição de justiceiros. Consciências infelizes e corações empedernidos, esperai. Temos tempo. Dispomos do milagre da supervivência. A morte é isso, o que cada um fez, como viveu, conforme preferiu agir. Suportai agora o resultado de vossas atitudes. Silenciando a voz estranha, uma inquietude cruel se abateu sobre o recinto. Mesmo alguns dentre os espíritos obsessores, mais cínicos, apresentavam no semblante estarrecido o estupor e o receio. Afinal, ali estavam somente consciências ultrajadas e as expressões vigorosas, verdade e justiça, conquanto desvitalizada de sua grandiosa significação, para eles representavam o invariável ajuste de contas de que ninguém se furtaria. Né? E aqui, só lembrando também, que nós vamos encontrar, né, no nosso contexto atual, onde nós temos ali ideologias que estão se confrontando, onde nós temos crenças, ideias de um modo geral, né, que a nossa sociedade hoje alimenta, como é interessante, né, você perceber que aquele que tem um conhecimento maior, que tem ali uma facilidade maior de se expressar e uma força de convencimento,
por mais absurda que seja a sua colocação, como ela consegue penetrar nessas mentes desavisadas, como ela consegue tocar esses corações frágeis que hoje nós encontramos, né? Então me faz lembrar, né, um dos versos, né, de uma das músicas de Cazuza, né, quando ele diz assim, né, ideologia precisamos uma para viver. Depois aquela outra, né, meus heróis morreram de overdose. Então esses tipos de ideia vão trazendo exatamente isso, uma carência que nós encontramos hoje, e quando surge aquele que traz uma promessa de ser ali um grande salvador, aqueles falsos profetas, né, que Jesus tanto falava, e quando nós falamos em falsos profetas, não tratamos apenas de questões espirituais, tratamos também de questões do nosso dia a dia, aquele que traz uma promessa de transformação, mesmo que seja ali a revelia, né, mesmo que seja se sobrepondo aos outros, né, o que importa é a felicidade individual, o que importa é a felicidade do grupo, e é aí que nós vemos então o cultivo do egoísmo na sua expressão mais profunda, mais dolorosa, né? E aqui nós vemos exatamente isso. Então, transportando da nossa sociedade material, nós vamos para a sociedade espiritual, em que encontramos as mesmas ideias, as mesmas manipulações, justificando sempre as ações individuais em busca de felicidades individuais. A um sinal adrede combinado, o Dr. Teofrastos ergueu pesado cedro e o bateu violentamente no palanque que o sustinha. O mestre de cerimônias bradou: tragam o primeiro caso. Rebuscando entre tiras de papel que mantinha nas mãos, destacou uma e leu: José Marcondes Effendi, 21 anos, domiciliado na terra. 2 ajudantes de enfermagem apareceram trazendo uma maca na qual, em sono profundo, aparecia um espírito reencarnado, desdobrado em corpo espiritual, que foi colocado na mesa cirúrgica situada no centro do proscênio. Todos estávamos de olhos fixos no que ocorria. O locutor novamente chamou: apresente-se a testemunho. Aqui no caso, nesse espírito em desdobramento, embora inconsciente, né, podemos imaginar depois, né, os efeitos psíquicos que isso surgiria sobre ele, porque seria para ele como se fosse um pesadelo, né? É aquele espírito que vai acordar depois com aquela sensação horrível, tenebrosa de ter vivido alguma coisa sem que ele conseguisse compreender. Apresente-se a testemunha. Do grupo que cercava o Dr. Teofrastos, destacou-se horrenda figura de aspecto repelente que se acercou do paciente em repouso agitado. Pode falar, impôs o sinistro apresentador do espetáculo. Tomando do microfone para se fazer ouvido e pigarreando asquerosamente, o mísero sofredor narrou: estive na Terra há aproximadamente 60 anos, donde fui expulso por homicídio vergonhoso. Era radicado no Rio de Janeiro nos últimos dias do Segundo Império, fazendo parte da média burguesia. Acreditava-me feliz na vida conjugal quando, por insistência da esposa, buscara recreação, em férias de dezembro em Petrópolis, fugindo à canícula do Rio. Hábito, aliás, que se repetia a cada ano. Não imaginava que a companheira, de quase 15 anos de vida em comum, ligara-se a aventuras extraconjugais com um dos meus empregados, que servia numa das lojas de tecido de minha propriedade. Não tendo filhos por minha morte, todos os meus bens recairiam nas mãos da viúva. Embargado, se não pela emoção, porém pela ira repentina que o dominava, fez uma pausa que foi interrompida por estímulos coléricos das galerias. Prossegue, narra, nada de medo, desejamos saber tudo. Instalado na Serra Petropolitana entre amigos folgazões,
que se beneficiavam do excelente clima, fui assassinado cruelmente, sem piedade, pela esposa e o amante, que ela emboscara na intimidade da alcova, 5 dias ali, após dali, nos termos alojado. Logo depois, oferecendo ensejo para que o criminoso se evadisse, ela encenou um roubo de joias e outros valores do que resultara o hediondo crime. Hábil na arte da dissimulação, fez-se acreditar, e o homicídio passou impune. Embora aberto o inquérito que se arrastou tristemente entre as autoridades competentes, sem testemunhas nem novos fatos que viessem justificar suspeitas, o caso foi encerrado e a sepultura silenciou sobre a tragédia passional. Novo choque da turba desesperada. O que aconteceu? Gritavam em coro as vozes desenfreadas. Ao despertar do lado de cá, experimentando as cruezas da imortalidade, dominado por incoercível ódio, ardendo de desejos de vingança, retornei ao lar. Não posso atinar com o tempo que houvera transcorrido, e então o meu horror não teve limite. A traidora, passado um regular período de luto, consorciara-se com o meu assassino, entrando ambos na posse dos meus bens, fruindo o resultado do crime feroz. Transfigurado de dor e revolta, esbravejando com expressões das mais chocantes, o narrador, de olhar desvairado, prosseguiu. O desespero foi-me fulminante. Tive a impressão de morrer outra vez. Uma angústia bestial feriu-me, e a dor que sentia no peito varado pelo estilete com que me destruíram o corpo foi acrescentada à de um fitártico que me queimava e requeimava, até que, louco, perdi a noção de tempo, de lugar, de tudo. Refocilei em regiões indescritíveis. Por quantos anos não poderia dizê-lo? Com segurança, sem refrigério, sem socorro. Há poucos anos senti uma força que me arrancou do inferno em que me demorava e subitamente recobrei alguma lucidez, descobrindo-me diante de um jovem de 10 anos aproximadamente, por quem de imediato nutri incomparável horror. Elos poderosos me atacavam ao estranho corpo juvenil, e vinculado ao lar em que ele vivia, comecei a compreender que aquele corpo, por sortilégio demoníaco que me escapava, ocultava a adúltera, agora revestida de forma nova, como que mascarada para continuar a fugir à sensação que merecia. Eu ignorava totalmente a lei de vinda e ida, em que os criminosos são obrigados a percorrer outra vez os sítios malsinados pela sua conduta vergonhosa, mas sentia que, perseverando ali, mais cedo ou mais tarde surpreenderia a verdade. Aqui, quando ele fala, né, sobre vinda, ida e volta, a lei de vinda, ida e volta, ele fala, na verdade, aqui sobre a lei da reencarnação, né, que os espíritos assim denominavam. Até mais, querido. Eu ignorava totalmente a lei de vinda, ida e volta, em que os criminosos são obrigados a percorrer outra vez os sítios malsinados pela conduta vergonhosa, mas sentia que, perseverando ali, mais cedo ou mais tarde, surpreenderia a verdade. Foi o que fiz. Comecei a acompanhar aquele ser que me inspirava a mais chocante revolta. Aqui, então, ele coloca para nós, né, só para lembrarmos aqui, ele fala sobre, pegando aqui um pouquinho, só um instante, um jovem de 10 anos aproximadamente. Né? Então, aqui, então, pelo que ele relata, a reencarnação daquela que foi sua esposa, agora num corpo masculino, aos 10 anos de idade. Né? Então, ele pode não ter compreendido
quem era, mas ele sentia pelos fluidos que os envolviam, os conectavam, né, que aquele espírito gerava nele uma profunda perturbação. Paulatinamente me fui afinando com ele e tão constante me fiz na eficiente fiscalização que um dia, em que o sono o dominou, percebi que era ela, a horrenda assassina, abandonava o corpo dele. Vendo-me, reconheceu-me e voltou a refugiar-se nas carnes novas que foram sacudidas por vigoroso choque, produzindo nele o despertar apavorado. Não mais arredei pé. A recordação entrecortada de soluços e descontroles produziu violenta crise na entidade, que continuou estimulada pelo auditório ávido do desfecho. Recompondo-se após olhar a figura impassível do chefe, prosseguiu. No olhar em que ele se ocultava, no lar em que ele se ocultava, travei conhecimento com um membro desta colônia, que ali também residia e vinha aqui trazido para uma entrevista com o Dr. Teofrastos. Ante a citação do nome do mago, os ouvintes em desenfreada balbúrdia aplaudiram com calma, com palmas, assobios e gritos ensurdecedores. A sirene soou impondo silêncio e a narração continuou. Ouvindo atentamente pelo chefe, ele recomendou-me uma vingança de longo curso. Foi visitar pessoalmente minha inimiga e, após demorado exame, chegou à conclusão de que poderíamos produzir muito em nome da justiça a meu benefício. O corpo era moço, mas o espírito que o animava era o da assassina, que merecia severa punição. Pois é interessante aqui, mano, perceber que, né, o modo como eles tratam esses assuntos, né, era algo absolutamente natural. Então era uma coisa matemática. Bom, ele fez ali o erro, ele cometeu o crime, nós vamos fazer isso, 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 como se fosse algo simples de se fazer. E na verdade aqui, né, embora os espíritos escolhessem de que forma que eles iam reaver essa justiça, ou fazer essa justiça, mal se davam conta de o quão comprometidos eles ficavam entre si, se aprofundando e se afundando cada vez mais nessa teia de tanto sofrimento, né? O corpo era moço, mas o espírito que o animava era o da assassina, que merecia severa punição. Identificando nela, em corpo de homem, embora, as tendências guardadas da vida anterior, em que as dissipações atingiram o auge, o esposo, depois de expropriar-lhe os bens, evadiu-se para a África, deixando-a na mais chocante miséria, o que a levou a uma vida boêmia, aniquilando o corpo em imundos cátres de perversão moral, vitimada pela tuberculose que contraíra ao peso de excessos de toda a natureza. Fácil seria perturbar-lhe os centros genésicos, através da perversão da mente inquieta, em processo de hipnose profunda, praticada por técnicos do nosso lado. Né? Então, depois, ela acabou, então, sendo traída pelo companheiro, acabou depois ali sendo totalmente tomada no seu patrimônio, e depois, então, foi viver a vida dessa forma tão desequilibrada. Né? E isso, então, gerou nela, né, essa perturbação, e agora ela volta na condição desse jovem. Gargalhadas estentóricas estouraram de todos os lados. Viva a justiça! Gritaram. Muito bem, adiante. Então aqui os gritos, né, que eram gerados. Em pleno amadurecimento das faculdades sexuais, sob a rigorosa assistência de um hipnotizador destacado pelo Dr. Teofrastos, foi fácil modificar-lhe o interesse e inclinar-lhe a libido em sentido oposto ao da lei natural, já que o seu corpo era masculino
produzindo irreparável distonia nos centros da emoção. Daí por diante associei-me à sua organização física e psíquica, experimentando as sensações que lhe eram agradáveis, e criamos um condicionamento em que os nossos interesses agora passaram a ser comuns. Tão fortemente me liguei à sua vida, que o ódio se converteu em estímulo de gozo, emanando-nos em processo de vampirização em que me locupleto através do qual a destruo, atirando-a cada vez em charco mais vil, até que o suicídio seja a sua única solução. Então o que nós vimos aqui foi que aos 10 anos ele se vincula com esse jovem, estimula nele então as tendências da sexualidade feminina, e agora aos 21 anos, 11 anos depois então, ele se encontra nesse processo profundo de vampirização. Eis aí então o drama que nós estamos acompanhando. Rapidamente aqui o nosso amigo Custódio trouxe para nós, dizendo assim para nós, queridos irmãos e amigos, que a paz esteja com todos. Jesus, modelo de mestre e guia para toda a humanidade, que fez Jesus para merecer o ser? Preocupou-se e assim buscou conhecer os ensinamentos do Pai, iluminou-se, a partir daí passou a levar conhecimentos, iluminar e distribuir o amor para toda a humanidade. A evolução acontecerá um dia em vosso mundo, quando todos escolherem Jesus como mestre e guia. Então aqui para nós é sempre a receita da felicidade e da transformação do nosso mundo. Eis aí para nós a grande receita. Deixa eu só ver aqui quanto que falta para nós. Temos aqui mais um tantinho ainda, só um instantinho então. Então aqui o suicídio. O auditório vibrava. Os espetáculos romanos do passado não poderiam ser mais chocantes. Era difícil saber se aqueles eram espíritos que habitavam corpos humanos ou primitivos seres que apenas experimentaram o trânsito do instinto para os labores da inteligência através de formas humanas. Na pausa que se fez natural, Saturnino, visivelmente comovido, comentou: justiça em nós mesmos. O erro acompanha sempre o desrespeitador da lei, enquanto ele não se modifica para a verdade e não se submete espontaneamente à reparação. Acreditam esses infelizes irmãos que o poder lhes está nas mãos, teimando por ignorar que a lei que lhes concede ensejo para tais proezas não lhes permite o uso desregrado da impiedade nem da suprema humilhação, olvidando conscientemente a aproximação do momento deles próprios em situação possivelmente muito mais dolorosa. Silenciou, pois que a narrativa entre ovações e achincalhes tinha curso. Depois de alguns anos de convivência entre ela e mim, continuou a entidade, percebi que curiosa tristeza a amalsinava, sentia-se dominada por mim e começou a registrar minha presença. Agora, após concluir o curso médio e iniciar-se na universidade com maior compreensão dos problemas humanos... Só um instantinho, pessoal. Estão seguindo aqui rapidamente? Então, agora, após concluir o curso médio e iniciar-se na universidade com maior compreensão dos problemas humanos, sabendo do drama íntimo, resolveu procurar um psicanalista de renome. Submetida a diversos testes e sessões especializadas, o facultativo, que é dócil à minha sugestão, merece estabelecer que, a este tempo, já me enfrontava devidamente nas técnicas da sugestão, nos diversos processos hipnóticos
de que me utilizo com frequência para colimar os meus desejos, e que ignora totalmente, na sua soberba intelectual, as realidades desse lado, utilizando-se de expressões muito em moda, por mim inspiradas, sugeriu que o essencial na vida é a pessoa realizar-se como achar conveniente, e que tudo mais são tabus que devem ser quebrados em prol da felicidade de cada um. Aqui a gente já entra, né, num ponto bastante sensível, especialmente da nossa sociedade atual, que é com relação às tendências que cada indivíduo apresenta, né, mas sem ter em conta a dignidade que ele precisa vivenciar, a dignidade que ele precisa adotar para a sua vida, né? Então, o que importa é você viver aquilo que você sente, aquilo que você tende, mas sem se preocupar com suas tendências que precisam, muitas vezes, serem combatidas, né? Então, aqui a gente entra num caso aqui bastante delicado. Eu já vou ler, Fabio, o que você colocou. Obrigado. Pressionando o especialista com hábil sugestão, consegui que ele a estimulasse ao prosseguimento habitual de seus atos, o que não me foi difícil. Novas gargalhadas espocaram, acompanhadas dos mais chocantes verbetes da infelicidade humana. Muito estimulado pelo consenso geral, o espírito infeliz culminou. Quando já me supunha dono absoluto da situação, alguém aconselhou-a a procurar sessões espíritas, pois que isso bem poderia ser uma obsessão. Esse alguém é um certo pregador do espiritismo nessa cidade, que se propôs a ajudá-la com passes e outros recursos que ignoro. O que? Bradou o auditório. Onde já se viu? E a justiça? O espiritismo é maior inimigo da nossa organização. Fora com o espiritismo, reajamos à intrugice. Novamente o sítio das cigarras impôs silêncio. Deixa eu só ver aqui quanto falta para nós. Só ler rapidamente aqui, então, vamos lá. É que aqui não tem deixa para a gente parar, né? O narrador prosseguiu. Atônita, começou a frequentar algumas sessões e eu me senti repentinamente sem possibilidade de dominá-la, como fazia até então. Sabendo-a sem resistência para o que já lhe constituía um hábito, comecei a sugestioná-la de longe. A infeliz, no entanto, ao invés de receber as minhas impressões, fez-se beata, entre aspas, começou a orar. Recorri então ao Dr. Teofrastos, que muito sábio lhe deu assistência especializada e conseguiu induzi-la a novos compromissos, obrigando-a a rescindir o que me ofereceu ensejo de trazê-la aqui hoje. Bom, então aqui a gente para nessa deixa exatamente, porque ele já contou toda a sua história, né, todo o drama que ele tinha vivido com ela no passado, e agora começa do porquê desse espírito, então, dessa companheira do passado, e hoje esse companheiro encarnado, do porquê dele ser trazido, então, para esse anfiteatro, para essa reunião. Né? Então aqui a gente vai para a próxima parte aqui, quando o irmão Saturnino vai trazer algumas orientações, e aí então as atividades efetivamente vão começar junto a essa pessoa, né, esse espírito. Então achamos aqui um ponto para interrompermos aqui a nossa leitura, né, até porque tem um longo texto pela frente ainda, para a gente ver o que vai ser passado para nós. Né. Enquanto isso, só para a gente finalizar então, vamos aqui para a mensagem, né, trazida aqui pelo nosso querido amigo Eduardo, que assina para nós aqui essa mensagem. Vamos a ele então. Diz assim para nós. Bom dia, amigos, muita paz. Que Deus nos abençoe o esforço de estudo quando procuramos compreender melhor a vida para que vivamos cada vez mais em harmonia com as leis divinas que a regem. Procurando trazer uma imagem que nos ajudasse na compreensão das leis que regem a nossa vida terrena, trouxemos a figura de um teatro. Conversamos que a encarnação na Terra se assemelha a um convite
que recebemos do dono do teatro a experienciar uma personagem onde devemos imprimir o melhor de nós. Embora haja um roteiro escrito por experientes e amorosos roteiristas, sob orientação do mestre de todos nós, não há falas pré-determinadas, porque somos capazes de, ao imprimirmos o melhor de nós nessa vivência, podemos fazer uma grande obra que tocará a nós mesmos e a todos aqueles que conosco coadjuvam o imenso palco do mundo nessa imensa obra, onde todos protagonizam personagens nascidos para o bem e a todos aqueles que conosco, e o belo e o útil, como toda grande obra deve ser. Vimos, todavia, que muitas vezes nos perdemos no afã de atender à plateia que nos cerca, esquecendo de sua volatilidade e do quão muitas vezes essa plateia não tem absolutamente consciência de si. Esquecemos que a plateia se modifica, vai e vem, ao mesmo tempo em que em nosso roteiro há aqueles que muitas vezes dependem de nós para bem cumprir o próprio roteiro que lhes cabe. Amigos, claro que tudo é uma figura de imagem que trazemos para que compreendamos que existem pessoas que vêm e vão em nossa vida, mas que podemos levar a elas exemplos de bem, de beleza, de trabalho útil, enfim, exemplos que elevam as suas próprias vidas tanto quanto elevam a nós mesmos. Por outro lado, esse agir no bem ou ainda no esforço sincero e persistente transforma o roteiro na obra-prima, que é o seu grande objetivo. Aqueles com quem compartilhamos o roteiro poderão compartilhar do mesmo êxito, ou não, mas o bem desempenhar de um papel por um dos protagonistas, como vemos no teatro ou no cinema, pode tornar um grande filme ou uma peça em uma obra da qual todos se beneficiam e agradecem. E aqui vale lembrar que não há perfeição de um modo único, e nem sempre os críticos vão aplaudir, nem sempre a plateia irá aplaudir. Mas o nosso compromisso, antes de tudo, sempre foi conosco mesmo, em fazer o melhor para quando, ao final, nos depararmos com os roteiristas, com o diretor, com o dono do teatro, podemos sorrir sabendo que fizemos o nosso melhor. Mas, amigos estudantes, também comentamos sobre uma segunda plateia. Aqui não vemos. A plateia que, se no teatro não impacta diretamente na ação, no palco do mundo, a situação não é a mesma. E essa plateia se divide em duas. Uma que nos assiste, que vai e vem, que se impressiona, gosta, odeia o nosso roteiro e a obra em construção, e por isso vão embora. Quando damos o nosso melhor, muitas vezes essa plateia sai impressionada e algum dia lembrará da mensagem da nossa obra para orientar a própria obra que deve realizar. Mas uma outra nos assiste e não se acomoda na condição de telespectador. Atua de modo muito presente, procurando mudar nossos roteiros, ou ainda nos influenciando na atuação para agirmos tal e qual eles próprios esperam, por vários motivos. Por isso, importante é refletirmos sobre a lei de liberdade e de responsabilidades. Quantos dessa plateia não fomos nós mesmos que trouxemos para o nosso espetáculo quando atuamos em desacordo com o roteiro? Quantas vezes buscamos o aplauso desses irmãos que hoje nos assistem de lugares que não vemos, mas que ainda exigem de nós aquela conduta que um dia aplaudiram, trazendo para nós a sensação de ribalta com que tanto nos comprazemos. Trazendo como um simples exemplo, quando escolhemos alimentar em alguém o sentimento de amor, para satisfazer nosso anseio de orgulho e vaidade, e depois de satisfeito esse anseio, desprezamos o coração que se despedaçou, quando usurpamos o fruto do trabalho de alguém para satisfazer o nosso orgulho e nossa vaidade, e esquecemos das dificuldades que o irmão espoliado passou, muitas vezes à custa de lágrimas dolorosas,
especialmente quando viu as consequências terríveis sobre seus amados. Toda vez que ferimos corações, escolhemos, com a liberdade que Deus nos dá de mudar nosso roteiro, atrair almas para juntos de nós. Nem sempre o diretor maior e seus roteiristas conseguem trazer essas almas para nossos roteiros. Não tinham esses corações uma obra a construir, mas Deus permite que essas almas orbitem à nossa volta, porque nós assim escolhemos e é da lei que reparemos nossos erros. Ah, irmãos, como podemos colocar obsessores em conta de invasores, de espíritos infelizes e maus, quando tantas vezes fomos nós mesmos que os tornamos assim? Esquecidos do roteiro maior que Jesus nos trouxe para orientar nossas ações no roteiro construído, para nos elevarmos perante a vida, muitas vezes maculamos a obra do irmão, que também se construía, enquanto a própria obra construía igualmente. Erros e dores precisam ser superados, mas é nossa responsabilidade auxiliar aqueles a quem prejudicamos e igualmente superarem seus erros e suas dores. Então, um dia, traremos esses irmãos para o roteiro de nossas vidas, para que juntos façamos a melhor obra, que nos permita, após as cortinas se fecharem, não apenas olhar para Jesus, para nossos amigos espirituais, para Deus e sorrir felizes com o resultado do nosso esforço, mas também abraçar carinhosamente aqueles com quem coadjuvamos no teatro do mundo, sorrindo ao olhar em seus olhos, ao olhar em seus olhos, porque entre nós agora somente o laço feliz do êxito alcançado na obra do amor que neste ato conseguimos realizar. Esperamos que essas reflexões possam ajudá-los, mas ainda há outra plateia, há outra lei que ainda vamos conversar. Muita paz em seus corações e com todos aqueles que contracenarem nos episódios da vida, garantam que ao final possam juntos trocar um abraço emocionado pelo êxito conquistado com a vitória do amor. Então, nosso amigo Eduardo, trazendo para nós mais um capítulo, né, daquele ensinamento tão bacana que a gente estava acompanhando, que vem acompanhando, né, e é engraçado que ele coloca para nós no final que muitos desses espíritos que se vinculam a nós na condição daquilo que hoje são rotulados como obsessores, se tornaram assim por nossa causa. Ou seja, se nós pegarmos essa mesma analogia do teatro, eram eles que estavam no palco trabalhando os seus roteiros e nós estávamos na plateia exigindo deles determinado comportamento. E eles assim se comportaram e depois então se machucaram e agora voltam para cobrar de nós aquilo que nós um dia cobramos deles. Né? Então assim, é esse círculo vicioso que vai sendo construído e só será quebrado no momento em que nós nos tornarmos a estação final do mal, como lembra André Luiz, e ao mesmo tempo sermos capazes de conduzir esses irmãos por esse novo caminho que nós também trabalhamos. É muito bacana isso, né? A gente vê. Pois é, né, mami? Estamos aí sempre nessa construção. Mas é isso, né? Obrigado ao nosso querido amigo Eduardo, obrigado então ao nosso amigo Custódio também presente aqui conosco, e mais os irmãos aqui que também estão ali sempre atentos aqui ao nosso trabalho. E nós encerramos por aqui então, meus amigos, o nosso estudo de hoje. Já acompanhamos então aqui o relato desse espírito, que contou um pouco da sua história passada, e agora veremos quais são as medidas